Link chamando. É quem que tá me chamando? É a Letícia que tá me chamando com informação logo no começo do programa. Bom dia, Letícia. Bom dia, Salsicha, bom dia a todos. Olha, as festas de fim de ano estão chegando, né, Sal? Então, nesse período, não é só a gente aqui que vai celebrar essas datas especiais, não. Alguns presos também, porque eles têm direito a saidinhas temporárias. Pois é, para o Natal aí, aqui em Maringá, a diretoria da Polícia Penal prevê cerca de 44 pessoas que vão aproveitar desse benefício. E para o Ano Novo, 177 pessoas. E esse período aí da saidinha, Salsicha, vai ser para o Natal, então, do dia 23 de dezembro ao dia 29, para o Ano Novo, no dia 31 de dezembro até o dia 6 de janeiro. 7 dias para quem vai curtir o Natal fora da cadeia e 7 dias para quem vai curtir o Ano Novo. Só que, no ano passado, teve uma promulgação nessa lei que trouxe algumas alterações. É que, até então, eram permitidas, por exemplo, 5 saidinhas temporárias no ano, seja para visitar a família ou em alguma outra data comemorativa, como o Dia das Mães, Dia dos Pais. E essa promulgação, uma das alterações, foi em relação a isso, que essas saidinhas temporárias não seriam, assim, tão cedidas tão facilmente, né? Alguns benefícios aí ficaram um pouco mais burocráticos. Mas para a gente entender quem de fato tem esse benefício e quais foram essas mudanças, nós aqui da RIC Record procuramos um advogado para explicar melhor tudo isso. Vamos conferir. Então, assim, a partir da publicação dessa lei de 2024, como trouxe essa alteração na lei, ela terá vigência apenas para os presos que praticaram fatos criminosos após a publicação da lei. Portanto, as pessoas que estão cumprindo pena para fatos praticados anterior à lei, eles se submeterão à lei anterior, por ela ser mais benéfica. Porque tem um princípio em nosso ordenamento jurídico que é a irretroatividade da lei maléfica. A lei só pode retroagir se for para beneficiar o réu. Então, como a lei atual ela é mais prejudicial à pessoa, as pessoas que praticaram o fato criminoso anterior a essa publicação ainda têm direito, assim, à saída temporária da forma que era previsto antigamente. Agora, fim de ano, tem saídas temporárias, Natal, Ano Novo. Como que funciona daí? A saída temporária de final de ano, ela é prevista... Todos os presos que cumprem pena antes dessa publicação dessa lei têm o direito. Ao longo de 7 dias, via de regra, eles saem com tornozeleira eletrônica, são monitorados e após os 7 dias têm de retornar ao estabelecimento prisional. Então, Salsicha, basicamente o que o advogado passou para a gente é que alguns crimes que foram cometidos antes de 2024, os presos ainda têm os benefícios que eram previstos na lei, Agora, com essa alteração no ano passado, as pessoas que serão condenadas depois, então, de 2024, podem perder aí alguns benefícios, mas que demora. A advogada até comentou para mim ali que, como tem esse processo de condenação e tudo mais, muitas regras aí dessa mudança vão ser válidas a partir de 2030, por aí. Então, a ideia é que cerca aí de 221 pessoas, pelo menos aqui em Maringá, vão curtir a saidinha nesse final de ano. Bastante presos que vão conseguir essa liberdade agora no final do ano. E olha para você ver como é que é as leis, né? Não, vocês entenderam como é que é as leis. Teve uma mudança na lei para que os presos não tivessem a saidinha. Isso foi aprovado lá em Brasília pelos nossos políticos. Só que só vale para os presos depois do ano passado, entendeu? Só que preso, por exemplo, o cara é preso agora, ele demora 2, 3 anos para ele ser condenado, entendeu? E aí essa saidinha é só para presos condenados, que estão no último regime, lá do regime semiaberto. E aí os advogados entraram com o pedido na vara de execuções penais e a justiça entendeu que, como a lei foi de 2024 para frente, quem estava condenado de 2024 para trás tem direito à saidinha. Então, para o povo entender, continua do mesmo jeito. E os presos vai passar alguns o Natal com a família, festando, e os outros Ano Novo com a família. São mais de 220 presos
só na comarca de Maringá, hein? Só na comarca de Maringá. Aí depois eu falo, né? Quando tentam mudar as coisas, mudou, agora preso não vai sair mais. Aí foi dada essa notícia. Agora tem que falar, os presos vão continuar saindo. Dá um jeito pra tudo nesse país nosso, né? Tá a saidinha do final de ano. Pode ser, meu diretor? A saidinha do final de ano. Presos que estão... Mudaram a lei. Mudaram a lei lá em Brasília para não ter mais saidinha, ok? Só que aí deixaram uma brecha na lei. Uma brecha, sabe aquela brecha? Brecha desse tamanho a brecha. Olha o tamanho da brecha, desse tamanho a brecha. Qual que é a brecha, Salsicha? A lei é de 2024 para frente. Então os caras que foram presos de 2024 para trás ainda têm direito da saidinha do Natal e do Ano Novo. Eles mudam a lei, mas arrumam umas brechas, né? Então, e aí vai sair no Natal e no Ano Novo mais de 200 presos da cadeia. Vem ver a reportagem. Depois eu quero a sua opinião, se você é a favor ou contra a saidinha aí. Coloca a reportagem no ar. Nesse fim de ano, alguns vão ter direito a saidinhas temporárias. Aqui em Maringá, por exemplo, a diretoria da Polícia Penal prevê 221 presos que sairão para celebrar as datas comemorativas. Cerca de 44 vão sair para o Natal e outros 177 para o Ano Novo. Mas afinal, quem tem direito a esse benefício? No ano passado, uma promulgação deu uma alteração aí, algumas mudanças na lei aqui no Brasil. E é por isso que estamos com um advogado para mostrar para o pessoal de casa, então, quais são essas alterações. O que mudou de fato? Exatamente. A partir dessa publicação da Lei 14.843, em 2024, ali em meados de abril, também conhecido como Lei Sargento Dias, ela trouxe a revogação de alguns benefícios que eram concedidos aos presos que cumpriam pena em regime semiaberto. Anteriormente a essa lei, os presos que cumpriam pena em regime semiaberto tinham direito à saída temporária ao longo do ano, por 5 vezes ao longo do ano, pelo prazo de 7 dias. Seja para visitar a família, seja para frequência, curso supletivo, ou então para participação em atividades que concorriam ao retorno dele ao convívio social. A partir da publicação dessa Lei 14.843, em meados de abril de 24, os incisos 1, que previa a visita à família, e o inciso 3, que é a participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social, eles foram revogados. Então, hoje, atualmente, esse benefício da saída temporária é concedido apenas à frequência a curso supletivo ou então em instrução de segundo grau ou superior. É importante destacar também que esse benefício ele não é concedido para os presos que cumprem pena por crime hediondo ou então praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. A partir da publicação dessa lei de 2024, como trouxe essa alteração na lei, ela terá vigência apenas para os presos que praticaram fatos criminosos após a publicação da lei. Portanto, as pessoas que estão cumprindo pena para fatos praticados anterior à lei, eles se submeterão à lei anterior, por ela ser mais benéfica. Porque tem um princípio em nosso ordenamento jurídico que é a irretroatividade da lei maléfica. A lei só pode retroagir se for para beneficiar o réu. Então, como a lei atual ela é mais prejudicial à pessoa, as pessoas que praticaram o fato criminoso anterior a essa publicação ainda têm direito, assim, à saída temporária da forma que era previsto antigamente. Nesse fim de ano, as saídas temporárias de Natal estão programadas para o dia 23 e vão até o dia 29 de dezembro. E as do Réveillon, do último dia do ano, a 6 de janeiro. Porém, o advogado lembra que existem regras e elas são bem claras. A saída temporária de final de ano, ela é prevista... Todos os presos que cumprem pena antes dessa publicação dessa lei têm o direito. Ao longo de 7 dias, via de regra, eles saem com tornozeleira eletrônica, são monitorados e após os 7 dias têm de retornar ao estabelecimento prisional. Tem que retornar, mas tem muitos que não retornam também. Que nós toda vez anuncia que era para voltar 200, voltou só 100 e poucos presos, entendeu? Deixa eu ouvir o povo, vamos lá. Rapaz, mudaram a lei lá e as brechas ficou, né? Você viu? Tá aí o WhatsApp no ar. Você é a favor ou contra essa saidinha? A pergunta é clara para você. A favor ou contra a saidinha dos presos
nesse final de ano, aí no Natal e Ano Novo. O WhatsApp tá aí, espera um pouquinho que demora alguns segundinhos para começar a chegar as mensagens aqui. E aí o povo vai falando, vai mandando a mensagem e vai aparecendo você aí com sim ou não. Vamos lá. Não, a saidinha, totalmente contra, não. Qual é a sua opinião? Contra, só tá chegando contra aqui, hein, olha lá. Totalmente contra, saidinha não, contra. Vamos lá, tô tentando. Deixa preso, olha lá. E mesmo com a mudança da lei, como eu falei, teve essa brecha aí na parte jurídica, porque como vai valer de 2024 para frente, e as condenações são condenações que demoram 2, 3, 4 anos para se dar uma condenação. Então, para valer mesmo essa lei aí da mudança, vai ser lá para 2030, entendeu? Aí estamos em 2025. Lá para 2030 pode ser que nenhum preso consiga mais sair da cadeia nessa saidinha. Mas até 2030 também pode revogar essa lei, pode mudar a lei, entendeu? Então, a realidade nossa é essa daí. O que eu falo sempre aqui, que os presos tudo me assistem lá. A audiência minha lá dentro da cadeia, do presídio, tanto na penitenciária como lá também na casa de custódia, é quase 100% lá, que todo mundo assiste o balanço geral lá. É que vocês tenham noção que vocês vão sair para aproveitar a sua família. Vocês vão ter o direito de passar o Natal com a família, passar o Ano Novo com a família, e depois vocês têm que voltar para a cadeia, para terminar a pena, e aí pagar direitinho a pena que vocês têm, para voltar depois a ser uma pessoa normal, sem dever nada para a justiça. Então pense nisso. A gente sabe que nessa época do ano também, com essa saidinha, aumenta os casos de furto, de roubo, entendeu? Arruma as confusão, tem os crimes que acontecem também, entendeu? Então, a rapaziada tem que ter noção disso. Por enquanto, a saidinha vai acontecer. Mas aí você vê aí que a maioria do povo, 99% do povo, é contra esse tipo de saidinha. Porque se o preso está recolhido é porque ele cometeu algum crime, ele aprontou alguma coisa, ele fez alguma coisa errada. Então, que fique preso. Mas os benefícios estão aí. Mesmo com a mudança das leis, a saidinha vai acontecer de novo. Ei, Brasil, velho de guerra, hein? Nós estamos no Brasil, filho. O Brasil é diferente. O Brasil é Brasil, não é? É diferente. Aqui, até as leis sendo mudadas, aqui continua, porque aqui eles largam umas brechas desse tamanhão, assim, as brechas na lei. Brasilzão, velho de guerra, hein? Ei. Não, e aí se perguntar para algum polícia, ó, nós fizemos a nossa parte. Tá tudo normal.